O cara tava apaixonado e queria ficar junto da garota. Meus parabéns, agora vocês vão ficar juntos para sempre. Mas não foi da maneira que você tá pensando. Mano, ficou bom, né? Não é que a demora valeu a pena? Fala pessoal, Rio aqui. Rapaz, essa temporada tá boa, hein? Pelo menos em título. Se os animes vão piorar, como alguns vazamentos disseram, bom, isso só o futuro dirá. Mas tem um anime que lançou ainda em setembro que deve ter chamado a atenção de vocês, amantes de anime e de terror. E esse anime é ninguém mais, ninguém menos que Uzumaki. E meu Deus, como ficou bem feito. A princípio parece que eles adaptaram fielmente a obra, mas não é bem assim como eu já vou falar. Mas antes, eu não poderia deixar de fazer o meu merchan sem vergonha. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sino de notificação para não perder os futuros vídeos e comente Espiral para ajudar com o engajamento, é claro. Dito isso, vamos lá. Depois de anos de teaser e trailer, nosso teaser que eu achei aqui mais antigo é de 5 anos atrás, finalmente temos em mão o anime de Uzumaki. E a demora valeu a pena. Se você não conhece, Uzumaki é uma história de terror e o mangá dele é escrito e desenhado por Junji Ito. A maioria dos mangás dele são obras de terror. Aí você tem Uzumaki, você tem Gyo, você tem Tomie, você tem... Mano, você bate o olho na arte dele, num personagem, você sabe que você tá numa obra de Junji Ito, porque ele tem um traço bem característico. E ele também é lembrado por ele ter nas histórias dele o terror ser visualmente macabro. Vamos dizer apenas que a criatividade dele para fazer terror é de perder a cabeça. Uzumaki é ambientado na cidade de Kuroso e conta a história de Kirie e de seu namorado Shuichi. Um dia, Shuichi conta que seu pai tem estado obcecado com espirais. Ele tem se rodeado de figuras com espirais. Ele desenvolveu o hábito de acumular qualquer objeto que tivesse essa figura. Isso provavelmente é crise de meia-idade, tá tranquilo. Mas aí a conversa vai ficando meio estranha. Sabe aquela pasta de peixe que tem nas sopas? Ele começou a tomar sopa com espiral e se não tivesse, ele fazia um espiral e bebia. O mesmo valia para banho. Sim, é nesse nível de esquisitice. Apesar da Kirie achar engraçado na hora, ela vai se arrepender logo logo. O pai de Kirie é um escultor e o pai do Shuichi pede a ele uma encomenda, é claro, no formato de espiral. O cara tá louco por espiral, velho. Meu Deus, acumulador de espirais. E adivinha quem é que o papai pede para entregar a encomenda? Exatamente, a filhinha vai. Aí ela vai entregar a encomenda na casa do Shuichi e ela tem uma pequena surpresa. Nossa, isso vai ficar na cabeça dela por um bom tempo. O pai do Shuichi revela a ela que ele não precisa mais da escultura, agora que ele descobriu um novo truque na vida, que ele consegue fazer espirais com o próprio corpo. Então ele dá a língua pra ela e enrola a língua. É isso, mano. Junji Ito tem muito disso. Ter um terror grotesco e muito com a forma humana. Muito da distorção da forma humana. Tem isso aqui no Uzumaki. Pelo pouco que eu li do Tomie também tem. Tem no Gyo mais ainda. Mas enfim, voltando para Uzumaki. Tá bom, eu tô começando a achar que pode ser uma maldição. Mas só talvez. Shuichi e sua mãe acreditam que seu pai esteja ficando maluco e estavam prontos para interná-lo. Quando o encontraram, ele tinha morrido tentando tornar o corpo dele uma espiral, se contorcendo. E no dia seguinte, no crematório, suas cinzas no céu formaram uma nuvem. A forma da nuvem ficou bem parecida com a imagem que a Kirie viu, né? Eu acho que tá bem mais assustador, inclusive assim, grande no céu. Tá bom, agora eu confirmo, isso parece uma maldição, a gente deveria levar a sério essa Bom, agora é tarde, porque as cinzas se jogaram no lago da cidade. Agora que o problema tá na água, já era. Eles adaptaram muito bem a obra, mantendo muito do design do mangá. Foi diferente a experiência de assistir um anime preto e branco, mas você acostuma, principalmente se você for mais de ler mangá. Eu tinha assistido uma adaptação que fizeram de uma outra obra de Junji Ito, que era Junji Ito Collection, que tem vários casinhos de terror, e eu devo dar parabéns aos envolvidos. Virou uma bela de uma comédia. Impressionante, tudo naquilo remete à comédia. Eles não conseguem... O clima é como se fosse tudo uma piada. O que não seria um problema em outros casos, mas Junji Ito escreve terror. É aquele negócio, né? Quando alguma coisa de terror falha miseravelmente, acaba virando uma piada. Aqui, infelizmente, não temos esse problema. O anime está com o clima de terror. E aqui em Uzumaki, todos os eventos giram em torno de espirais. E é claro, um caso sendo mais bizarro que o outro. Quando eu descobri como seria o anime, eu achei estranho. Ué, mas só vai ter 4 episódios? Será que não vai ficar estranho? E eu pensei isso porque o mangá de Uzumaki
A história é contada de caso a caso. Primeiro temos esse evento com o pai do Shuichi e depois vamos seguindo a história caso a caso. Se fosse adaptado dessa maneira, você teria mais casos nesse primeiro episódio, mas eu acho que ficaria como se a história estivesse corrida. Mas eles decidiram fazer aqui o seguinte: eles pegaram 2 casos como os principais da história nesse primeiro episódio, sendo do pai do Shuichi, que eu não lembro o nome e eu vou chamar de agora em diante como Homem Caracol, e da garota que é a cara de Uzumaki. Essa piada não foi intencional, mas acredito que a imagem dela seja a primeira que muitos que leram Uzumaki viram. Pelo menos todos aqueles que procuraram na internet provavelmente trombaram com essa imagem tão única. Eu vou falar mais dela, inclusive gosto muito do arco dela. Mas enfim, além de apresentar esses 2 eventos inteiros no episódio, eles começaram outros. O da mãe do Shuichi, que coringou depois da morte do pai, não podendo ver nenhuma espiral sem ter um ataque de pânico, nem as digitais dela. E também iniciaram a história do garoto que sempre chega molhado no colégio. Eu não estava... Olha, isso é chuva, tava chovendo. Esquece isso. Ele é meio lerdo também e isso é explicado na trama dele. Nossa, a história dele é bem bizarra. Nossa, meu Deus, agora eu lembrei. O negócio vai ficar bem nojento aqui. Vocês não têm ideia quanto o negócio vai ficar bizarro. Adaptando os episódios dessa maneira fica, na minha opinião, menos carregado. Você vai ver menos casos, mas não vai ficar como se estivesse acontecendo nada. Vai ficar uma coisa como se fosse mais natural. Enquanto tá rolando um, tá rolando o outro. Mas tem 2 problemas. Lembra do que eu disse das cinzas do pai caindo no lago? Ali no mangá podia ser entendido, isso é interpretação minha, que o pai do Shuichi era o paciente zero dessa maldição e que quando as cinzas caíram na água, a cidade toda foi contaminada com a maldição das espirais. Mas como aqui teve caso que começou no meio dessa loucura do Homem Caracol, fica no ar que ele não foi o único que foi amaldiçoado assim. A maldição dele impulsionou outras, é claro, mas ficou diferente por causa da ordem cronológica. No caso, eles esperam esse começar. Aí vão pro caso da mãe do Shuichi e daí seguem. Não acontece todas de uma só vez, pelo menos não no mangá. Aqui eles optaram por colocar elas misturadas, mas não de uma maneira que ficasse estranha. Por exemplo, fizeram a do Homem Caracol, logo passaram para a da mãe do Shuichi, mas não concluíram. Aqui, se fosse na ordem do mangá, já teria concluído essa história. Mas tem outra interpretação que pode ser feita. O Shuichi, no começo da história, vive reclamando da cidade de ser tomado por espirais. Seja no rio, seja os redemoinhos que passam na cidade. Nossa, isso vai dar um trabalho depois. Enfim, a cidade já era tomada por todas essas formas, inclusive o Shuichi queria fugir dessa cidade com a Kirie. Olha, eu li Uzumaki, pelo que eu li, eu acho que ele estava certo e ele devia ter metido o pé dessa cidade mesmo. Então, uma outra forma de interpretar essa história, é que a cidade já estava amaldiçoada pelas espirais, que ao invés de contaminar apenas um personagem, o Homem Caracol, contamina outras pessoas e daí se espalha. O porém, no entanto, são os cortes. Para adaptar em 4 episódios, mesmo essa história sendo fluida, mesmo você entendendo esses arcos, houveram sim cortes. Houveram cortes em algumas cenas do mangá. Por exemplo, a Kirie encontrando o sogrão olhando um caracol. Isso não aparece no anime. Cortaram alguns contos, parece. É um negócio estranho. Porque é o seguinte, algumas histórias eles estão mostrando mais cedo, dá a impressão de que eles cortaram alguns contos. Por exemplo, o casal que quer ficar junto e acaba ficando junto até demais. Essa história não aparece. Eu não sei se isso foi cortado em definitivo ou se isso vai ser mostrado posteriormente. Mas apesar disso, apesar desse corte aí, eu gostei de como eles contaram a história. Eu achei fluido na maneira de contar e eu acho que dá para entender mesmo com algumas alterações em relação com o material original. De qualquer forma, vamos para a melhor parte do episódio, que é a história da garota bonita com a cicatriz. E por que eu gosto dessa história? Quando essa moça era pequena, ela tentou atrair a atenção de um menino que ela gostava fazendo merda. E acabou ganhando uma cicatriz por causa disso. Depois desse evento, não teve um garoto que ela não gostasse que não se atraísse por ela. Só que tem uma coisinha por causa da maldição das espirais. A cicatriz dela tinha um formato de lua crescente, mas conforme o tempo foi passando, começou a ter o formato de espiral. Uma espiral que atrai para o centro.
que atrai pra ela. E aí a espiral foi crescendo e crescendo e bem entrando nela. E ela começou a sugar o que estava por perto. A espiral sugando tudo ao redor dela, inclusive ela mesma, de fora pra dentro. Bizarro, né? Pois então, tudo isso que você tá vendo, só o começo de toda a esquisitice que é o Uzumaki. O negócio vai piorar, daqui pra frente é só pra trás. No final ela fica louca, também não tem nem cabeça, não tem nem cérebro, mas... E acaba sugando esse carinha que seguia ela, que estava obcecado por ela. Ué, o cara não queria a garota popular. Pois agora eles estão juntos para sempre. No nada. É insano. E ela se torna obcecada. Ela torna obcecada em atrair tudo o que ela deseja. E ela estava desejando o namorado da Kirie. É bizarro. É bizarro. E eu gosto dessa bizarrice. E daqui pra frente é só mais bizarrice aqui. Como eu disse, vai ter só 4 episódios de 20 minutos. Mas não dá a sensação de que a história está corrida. Eu estou gostando. E eu acho que se você gosta de terror, você deveria dar uma olhada. Bom, de qualquer jeito, é isso aí. É isso que eu tenho a entregar para vocês por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like se gostou do vídeo. Se inscreva caso não for inscrito. E ative o sino de notificação. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.